Boa noite, meus queridos amigos. Estamos juntos novamente para mais um Evangelho. Vamos começar então lendo a mensagem do livro Vida e Caminho, pelo Espírito Emmanuel, preparando o amanhã. Se já percebeste que o berço não é o início e que o túmulo não é o fim, não desprezes a preparação do amanhã, a fim de que não se interrompa a tua caminhada para diante. Planta o bem agora, para que o bem te felicite depois. Somos infinitamente insignificantes para abranger, por enquanto, as dimensões totais do universo. Há meras pensantes, apesar dos lauréis da inteligência que já nos assinalam a vida, não podemos ainda apreender toda a largueza do horizonte que nossos olhos contemplam a enorme distância. Seres humildes, situados ainda no começo da escala, que nos conduzirá à compreensão da verdade integral, achamo-nos inabilitados às supremas definições. Mas o bem será invariavelmente o guia que nos orientará o passo na jornada, a fim de que o agora dilua as sombras do pretérito, acendendo a luz que brilhará para a nossa felicidade no grande futuro. Na realidade, todos nos colocamos no eterno presente. O instante que passa é a nossa oportunidade valiosa de realizar. Entretanto, analisemos a qualidade da nossa realização, porque o hoje imperecível se alargará nos círculos do tempo, convertendo-se em amanhã, compelindo-nos a recolher a alegria ou o sofrimento, os espinhos e as flores que estivermos semeando. Assim sendo, permaneçamos atentos à grande mensagem do céu que flui na terra, através do ensinamento de todos os grandes instrutores do mundo. Mensagens que em todos os santuários nos exorta a bondade que é fundamento da eterna lei. O bem, contudo, é a subida para o trono da sabedoria e do amor, e movimentando-nos dentro dele, atingiremos a edificação plena da consciência cósmica, dentro da qual alcançaremos com Jesus a divina ressurreição, após desvencilharmos-nos da cruz de nossos compromissos com as experiências inferiores. Desse modo, prepara o teu veículo do porvir, desde agora, situando o vaso de teus sonhos, o forno do trabalho, no bem incessante, para que o fogo na luta digna, através do esforço próprio e do próprio sacrifício, te aperfeiçoe as esperanças e fixe o teu sublime ideal, porque assim o teu corpo de amanhã será um carro leve, sutil, em que o teu espírito avançará com mais segurança na direção da grande luz. Vamos agora, então, nos preparando para a nossa prece inicial. Agradecendo e com muita alegria iniciarmos mais um estudo do Evangelho. Que a paz de Jesus envolva todos neste momento. Que o estudo de hoje possa nos iluminar e nos fazer refletir com clareza sobre nossas ações de cada dia, lembrando-nos sempre que cada gesto de amor que realizarmos em favor dos nossos semelhantes é mais um passo na direção da nossa evolução espiritual. Que sejamos sempre amparados e fortalecidos na fé e no amor. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que nos deixou. Obrigada por mais este dia, por nossa família, pela oportunidade do estudo edificante e, sobretudo, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas.
E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, iniciamos o estudo do Evangelho de hoje. Se conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Vamos dar início, então, à nossa querida Aninha, que fará a leitura de hoje. Antes, eu quero lembrar a todos sobre a água fluidificada, que cada um pode estar colocando, deixando aí do ladinho, tá? Para ser fluidificada através dos nossos mentores espirituais, que são os dirigentes do trabalho de hoje. E também sobre o passe, aquele que se sentir necessitando, também se conecte, mentalize os nossos mentores espirituais que estão presentes, que com certeza estarão recebendo todos os benefícios. Aninha, então, fará a leitura e depois nós teremos a nossa irmã Marilyn para fazer a explanação do Evangelho. Por favor, Aninha. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Item 4, a realeza de Jesus. Que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, acende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que costuma-se dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que finge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acabam com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Passo a palavra para a querida Marilyn. Obrigada, Aninha, pela sempre companhia da leitura aí comigo, adoro. Maria que faz as nossas colocações aqui, chama um, chama outro para ler, tão bom, né? Poder participar, um participa da oração, o outro participa da leitura, o outro faz o evangelho. É um prazer estar aqui de novo, tá, gente? Falando sobre o evangelho de Jesus. E o eu escolhi para essa noite, ele foi um tema, assim, que, se a gente pensar bem, a gente não tem muita moral para falar, né? Nós vamos falar da realeza de Jesus. Então, eu escolhi falar de Jesus essa noite, porque eu ouvi algumas palestras e eu estava fazendo evangelho em casa, e a gente não dá, muitas vezes, o verdadeiro valor a Jesus, as suas pregações, ao que ele veio trazer aqui na Terra. Semana passada, Maria falou da segunda revelação, né? Maria está fazendo, né, uma primeira revelação com Moisés, olha lá, ó, eu tô sacando. Veio Jesus, aí eu falei, olha, Maria entrou, eu falei, vamos continuar falando de Jesus? Apesar de eu não estar gabaritada para isso, não estou. Não sou conhecedora da vida de Jesus, mas eu tenho para trazer para vocês algumas questões. Jesus é um personagem histórico, né? Importante. A importância de Jesus, essa realeza dele, meu reino não é deste mundo, né? Muito importante para diferenciar para Pilatos. Pilatos queria saber qual que é a tua. Você está aqui querendo disputar comigo a região? Jesus não tem pretensão alguma. Terrestre. Caramba!
E, no entanto, o nosso calendário, nós estamos no ano de 2021, devido ao nascimento de Cristo. Então, a realeza de Jesus, ela foi muito maior do que a terrestre, e ela marca a nossa contagem do tempo. Então, Jesus está presente, muito mais presente do que a gente imagina. Então, você vai lá na escola, você aprende que a linha do tempo, ela tem o AC, que é o antes de Cristo, e o DC, que é o depois de Cristo. E aí as pessoas ficam, nossa, mas Jesus, o tempo, por quê? Porque somos cristãos. E apesar de hoje o poder não estar relacionado nos países cristãos necessariamente com a religião, a importância de Jesus na cultura mundial, ela foi inegável. Inegável. Tá? Então, assim, de antemão, já me coloco como muito pequena para falar da história desse grande homem. Então, a visão que eu vou trazer para hoje é uma visão que vai misturar a visão espírita, mais um pouco da visão histórica do personagem Jesus, tá? Então, para a gente começar a falar dessa maravilha, dentro do espiritismo, Jesus é o nosso modelo e guia. O que significa modelo e guia? Ele veio dar o exemplo. Então, vocês imaginam, quando a gente fala de Jesus, gente, quando uma palestra como essa, por exemplo, um trecho do evangelho é lido e estão ocorrendo atendimentos no plano espiritual, nós já lemos e também já ouvimos depoimentos de que no plano espiritual se abrem telas gigantes e a passagem da vida de Jesus é demonstrada na tela. E aquele clima de amor e de paz é tão grande que ele comove a todos. O simples tocar no nome de Jesus já para todo mundo e aquele amor brota de dentro da gente. Então, Jesus, quando ele vem e se coloca como modelo, ele encarna. Você imagina, olha, só isso, o espírito da magnitude de Jesus, que é o protetor do nosso planeta, para pôr aquela luz num corpo. Aí você olha individualmente, para quê? Nós não temos corpo de carne para evoluir? Nossa, mas se Jesus é o protetor do planeta, ele veio. Mesmo assim. Então, teve todo um preparo imenso, de milênios, para pôr aquela luz no corpo. Mas ele veio. Então, ele nos serve de modelo. Porque toda a passagem da vida de Jesus, né, ele encarna, ele nos dá o exemplo da redenção dos pecados, ele vai ser acusado de coisas que ele não fez, nós vamos ver depois, ele está contestando a autoridade do imperador, não era a intenção de Jesus fazer isso. No entanto, ele encarna, ele vai redimir-se dos pecados, ele nasce, ele cresce, ele sofre, ele morre, ele ressuscita. Esta vivência cíclica, encarnação, crescimento, sofrimento, morte e a ressurreição, é exatamente o processo que nós passamos aqui na vida. Ele veio ser o nosso guia, o nosso modelo. Tá? Havia necessidade desse espírito passar por isso. Ele veio porque ele ama a humanidade. Jesus é amor puro. Jesus é amor puro e a luz pura. É o nosso mestre, ele é o criador do planeta, ele é o cuidador, é o maior protetor que nós temos no planeta Terra. Ele está, Jesus, ao nosso redor e em toda a criação de Deus na Terra. Jesus está em tudo. E a gente não consegue enxergar isso. A proposta original de Jesus era se colocar assim. Meu reino não é deste mundo. Jesus não está nas coisas que nós estamos vendo, irmãos. Na materialidade, ele está muito além. Nós, seres humanos, somos co-criadores do mundo com Jesus e em Jesus. Tudo que nós aprendemos, eu vi numa palestra no curso da Joana de Ângeles,
falando do Evangelho à luz da psicologia profunda. E aí diz assim: tudo o que Jesus viveu, vive em nós. E tudo o que nós vivemos, Jesus vive conosco. Você imagina, de encarnados, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Só que Jesus não está apenas para os encarnados, está mais também para os desencarnados, que vamos somar, passam de 20 bilhões. E em cada um desses seres, Jesus é a verdade que devemos buscar e seguir. Ele está em todos, e nós estamos nele. Essa é a proposta do Cristo. Esse é um cristianismo diferente. Não é o cristianismo de Jesus pregado na cruz. O cristianismo proposto pelo Espiritismo é essa vivência em encarar Jesus presente em nós, dentro de nós. Pararam para a gente, né? No momento da gente pôr a mão um pouco na consciência, eu mesma, quando estava refletindo sobre essa ideia, e, gente, chega a emocionar. Eu faço evangelho na minha casa sobre Jesus, eu começo a ler, eu já começo a me emocionar na hora, porque o amor que ele tem por nós é uma coisa inexplicável. E nós, por mais que tentemos, não conseguimos retribuir a altura, mas não podemos existir. Essa nossa busca do amor universal, que é isso que ele trouxe, essa fraternidade, o amor por todos os irmãos em humanidade. Então, nós vamos fazer uma reflexão, já que nós vimos essa questão do Jesus, da importância de amor, de luz e de paz, indescritíveis nas palavras de nós, pequenos seres humanos. Eu quero levar a gente a refletir um pouquinho sobre a passagem do Jesus histórico pela Terra, porque o trecho fala do Pilatos, né, interrogando Jesus. Então, Jesus, ele passa por alguns momentos em que ele é muito perseguido. Estão com os olhos abertos, esperando ele pisar na bola para prendê-lo a qualquer momento. Então, teve, obviamente, né, a questão com Judas, que entregou, mas, assim, as autoridades romanas já estavam de olho nele. Aliás, já estavam de olho nele, né, antes mesmo, ele não teve que fugir, Maria e José não tiveram que fugir, porque havia anunciado que o Messias estava chegando. Então, a vida de Jesus não foi uma vida tranquila. Não foi uma vida na boa, na riqueza, não. Foi vida num período de muita pobreza, de muita privação, de muita miséria. As ações de Jesus, elas revolucionaram o período em que ele viveu. A proposta de Jesus, ela é uma proposta de religiosidade, de espiritualidade, mas a forma da sua pregação, lá tocando no âmago do poder político dos romanos, ele vai quebrar paradigmas, ele faz a proposta de um novo mundo renovado com ele, por exemplo. Porém, a humanidade não estava pronta para compreendê-lo. Por isso que nós temos a terceira revelação. Depois, não sei se é o momento correto, né? Uma palestrante aí vai falar, né, Maria? A terceira revelação. Por quê? Porque não houve a compreensão adequada da mensagem que Jesus trouxe, apesar de ele encarnar e trazer um modelo, tá? Isso foi importante. Os judeus pegaram Jesus, pediram para libertar Barrabás. Eles odiavam Jesus. E os romanos tratavam Jesus como um marginal. Ele foi crucificado. A cruz, engana-se quem acha que a cruz foi só Jesus que morreu nela. Não. Era a forma de morte destinada às pessoas que eram consideradas fora da lei na Roma Antiga. Então, tinham várias cruzes nos locais espalhados por Roma, onde eles faziam a crucificação, tá bom? E depois, obviamente, Jesus morre na cruz, e a cruz vira o símbolo do cristianismo. Mas era uma tradição romana fazer isso. Mesmo assim, mesmo humilhado, cruz até a hora da morte, ele rompe crenças antigas e traz o cristianismo ao mundo. Então, veja, lá nas ideias de quem seguia Jesus, não havia igreja. Havia templos. Maria falou agora, coloca água fluidificada,
Precisa de um passe? Se concentre. Nós também não precisamos de templos, queridos irmãos. Nós podemos orar. Olha onde nós estamos orando, cada um nas suas casas. As pessoas seguiam Jesus e oravam com Jesus ao ar livre, nos campos, nas montanhas, nas estradas. Jesus aproveitava todo momento para trazer suas pregações. A ideia original de Cristo, de amor e fraternidade, ela foi vivida pelos primeiros cristãos. Então, aqueles que estavam com Jesus e que logo em seguida morreram defendendo Jesus, eles viveram um verdadeiro cristianismo. Agora, no século III, aí nós já temos Jesus no ano 33, aproximadamente, há controvérsias sobre essas datas, né? Mas no século III, as ondas revolucionárias das ideias cristãs haviam convertido os escravos romanos, os injustiçados, os explorados. Então, a maioria do Império Romano aderiu à ideia do cristianismo. Então, o que vai acontecer? Os imperadores matavam cristãos nas arenas, que perseguiam, começaram a ver que não adiantava mais perseguir, porque o cristianismo se estabeleceu de uma maneira tão forte entre os excluídos da sociedade, que não tinha mais alternativa, a não ser os imperadores se converterem. Então, fizeram, obviamente, conversões não reais, algumas foram, outras não, algumas foram conversões religiosas políticas, só para convencer o povo e acalmar o povo, tá? E foi aí que começaram a ocorrer uma série de distanciamentos das atitudes de Jesus. A igreja é criada, quando os romanos se apropriam dessa igreja e começam a falar em nome de Jesus, a gente começa um distanciamento. Sem julgar qual é essa igreja, nome, não é isso. A proposta de Jesus é viver o cristianismo individualmente. Então ele vai dizer lá, Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus é judeu. Ele é interrogado sobre isso. Então ele vai dizer, quem não é deste mundo, o reino de Deus. Todo mundo compreende. Mas será que também existia na terra essa realeza de Jesus, esse título de rei? Naquele momento, os judeus não viam Jesus como um rei. Os judeus esperavam um rei, e Jesus não. Se bateu numa face, oferece a outra. O judeu, mas peraí, é você que é o Messias, que vai guiar o povo judeu a ser o povo escolhido? Começou a haver um conflito das ideias. Então, aquele povo do Moisés não acreditou na revelação que chegou. Não há problema algum. Não significa que você precisa acreditar em Jesus para ser salvo. Mas é aí, o que vai haver para Jesus naquele momento? O momento é que ele, tendo origem com o povo judeu, não foi aceito nem mesmo pelo seu povo, tá? Então, Jesus, ele contesta com suas palavras, óbvio que ele não tem a ideia de criticar, mas ele pega a lei mosaica, que eram as leis das tábuas, os 10 mandamentos, e substitui por um, ele simplifica. Porque aquele mandamento, como Maria disse lá, nas primeiras palestras lá da primeira revelação, ele era bem firme, bem justo, de um Deus castigador, porque aquele povo precisava disso no momento. Mas, no momento em que Jesus chega, ele quer amor. O amor. O judeu não está afim de amor, ele ainda está com temor a um Deus, né, que castiga. De repente, um Messias da paz, um pacificador. Os romanos já vão olhar para Jesus com qual olhar? Por que ele foi perseguido? Por que o Pôncio Pilatos, que era o governador da região ali da província onde vivia Jesus, ali na Galileia, na região da Palestina, ele vai olhar Jesus com olhos estranhos? Primeiro, os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E Jesus veio dizendo, não, eu sou filho de Deus. Então ele vem reafirmar o monoteísmo. Já começou ali um problema. E outra coisa, o imperador e os seus governadores das regiões, que o império era muito grande, eles se diziam enviados dos deuses romanos.
Então, quando você critica o politeísmo romano, você está automaticamente falando para o imperador que esse Deus aí não é bem assim. Entendem? Começam a olhar, e não foi Jesus, muito pelo contrário. Mas o romano, que tem medo, está perseguindo, olha para Jesus desse jeito. Para o cristianismo que Jesus traz, a vivência dele, porque Jesus não está no cristianismo, né? Jesus é o Cristo, o cristianismo é quem segue. Ele vai trazer a proposta de um cristianismo sendo vivido fora de templos. Ele questionava os fariseus nas sinagogas, não é? Ele questionava as pessoas terem que fazer sacrifícios, entregar dinheiro e achar que quem entrega mais tem direito à salvação e quem entrega menos não. O cristianismo ele vai ter um alcance muito grande com os desfavorecidos, porque somos todos irmãos. Então Jesus dizia, irmãos, nós vamos nos encontrar. Meu reino não é deste mundo. Olha que calma que isso traz para a pessoa que está passando por um desespero aqui na Terra, que não acha na Terra uma resposta para os seus males. Até hoje é assim. Essa que é a proposta do espiritismo consolador, com esse cristianismo vivo. Ele trouxe o desapego à materialidade, o consolo aos aflitos e aos explorados. Ele trouxe possibilidade de vida eterna aos pobres, sem oferendas na sinagoga, sem ódio aos deuses, dos deuses romanos. Ele trouxe amor. Essa era a proposta. Então, o conflito com a figura do imperador, a autoridade, é porque misturava a política com a religião. E Jesus veio trazer uma proposta de uma religião diferente. Então, ele foi revolucionário. O Jesus histórico revolucionou. Pode não ter sido a intenção, mas revolucionou a crença do período. Nós tivemos, então, o embate entre o monoteísmo e o politeísmo. O monoteísmo cristão, não mais judaico, porque quem acredita em Cristo se diferencia dos judeus, certo? E o politeísmo dos romanos, que depois será chamado de paganismo. Começa também um conflito com a cultura romana e com a elite de proprietários, porque Jesus dizia que somos todos irmãos. Irmão escraviza irmão? Não. E a escravidão era uma prática comum na Roma antiga. Além dos conflitos que haviam com os estudiosos da lei mosaica, certo? Jesus acaba transferindo para o plano individual as ações das pessoas. Quando ele coloca, por exemplo, a passagem do bom samaritano, que tem uma pessoa ali precisando de ajuda, passa um, e quem é que vai salvar? Justamente aquele que era mal visto pelos judeus, o samaritano. E ele diz, aos olhos de Deus, quem é que está fazendo a ação correta? Aquele que saiu, olhou e falou, nossa, que horror, ou aquele que veio ajudar? Só porque ele tem uma crença diferente dos judeus, ele não alcançaria a salvação? Então, o que ele está trazendo? Ele está trazendo às pessoas a responsabilidade das suas ações. Então, não está no templo junto com o rabino. Não. Está no seu dia a dia, na beira da estrada, com aquela pessoa caída que você pode socorrer. A visão de Deus que foi transformada com Jesus. Jesus vem e fala, olha, gente, Deus é de bondade infinita e misericórdia. Moisés dizia, um pouco mais firme, aquele Deus sisudo, bravo. Jesus já fala, gente, meu pai não é assim, nosso pai. Jesus se coloca como nosso irmão. E Deus, então, não é mais um Deus castigador, mas um Deus que não pune, um Deus que ama, compreende o grau evolutivo de cada pessoa. Para finalizar, nós temos passagens importantes que falam, por exemplo, são várias, né? Mas do Jesus histórico, ele é interrogado por soldados sobre uma moeda, né? Então, os soldados estão ali esperando Jesus, vamos ver o que ele vai falar. Esse aí é o homem santo?
De quem é o rosto, né? Essa moeda aqui pertence a quem? E tá o rosto de quem? De César, né? Estampado ali na moeda, desenhadinho. Então, Jesus, sabiamente, já antevendo o que esses soldados queriam fazer, ele diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Olha o que ele está fazendo. Essa é a prova de que ele não veio revolucionar nada. Ele revoluciona sem querer. A prova de que ele era um homem pacífico. Se o rosto de César está na moeda, faça, atenda às suas obrigações enquanto cidadãos e pague os seus impostos. Seja alguém responsável. Agora, e dar a Deus o que é de Deus é fazer você cumprir os preceitos divinos de amor e caridade, porque Deus não quer dinheiro. Deus não quer o nosso dinheiro. Um Deus de amor. Jesus veio aqui para a gente encerrar, então, essa conversa, que tem que ser rápida, né? Deus, Jesus, veio nos trazer uma ideia de um Deus bondoso. Jesus veio nos trazer a responsabilidade individual do amor ao próximo. Não foi compreendido. Vimos que, rapidamente, que a igreja vai transferindo esses valores e as pessoas vão em templos buscando a saída para os seus problemas. Se pegarmos as palavras de Jesus, que são as que nos comovem, as atitudes e as palavras descritas pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus na Bíblia, que são as que comovem os amigos espirituais que precisam de ajuda, nós só vamos enxergar paz, amor e luz na vida, na forma que pensava, na forma que agia, até quando estava bravo. Ficando com o comércio no templo, ele estava dando exemplos de amor. O que eu tinha para dizer para vocês era isso essa noite. Agradeço mais uma vez a paciência de todos e o convite mais uma vez feito. Deus abençoe. Obrigada, Meline, pela linda explicação aí, nos trazendo a passagem histórica de Jesus. Eu convido agora a nossa irmã Rose para fazer a prece de encerramento. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais um dia que se passou, por mais esse evangelho, que Jesus possa abençoar cada pessoa, cada família representada, que Jesus nos dê a bondade e a misericórdia. Que nossos anjos da guarda possam nos presentear com paz, nos acalmando, nos abençoando à noite e amanhã também. Cada pessoa sinta-se abençoada e muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rose, pela prece. Obrigada a todos por estarem novamente aqui conosco no Evangelho. E pedimos a Jesus que possamos nos encontrar novamente na próxima quinta. Fiquem em paz.